Olá pessoal, tudo bem? Então, mais uma aula de dosimetria das radiações do curso de Tecnologia em Radiologia aqui do IFSC. E hoje nós vamos falar da dosimetria aplicada ao controle de qualidade, ok? Importante a gente entender então como colocar na prática a dosimetria. Bom, sempre lembrando, né, que a RDC 330, que substitui a portaria 453 de 98, ela lembra que a gente tem que implementar um programa de garantia da qualidade e que esse programa ele tem que contemplar, no mínimo, o gerenciamento de tecnologias, o gerenciamento de processos e a questão de gerenciamento de riscos. Esse programa é justamente para garantir que os equipamentos, que tudo funcione dentro das condições que a própria resolução informa, né, indica que tem que ser obedecido. E também indica que a garantia da qualidade é obtida dentro do programa de garantia, então que essa garantia é conseguida através de testes de aceitação, ou seja, quando é instalado a primeira vez o equipamento, e também os testes de constância, os testes periódicos. E que é uma constante, digamos assim, né? Sendo aqui repetitivo com a palavra, mas é uma constante na RDC e nas normas que vêm agregadas, são as instruções normativas, que além do que está escrito na RDC e nas instruções normativas, também outras normas aplicáveis, seja por uma vigilância estadual ou vigilância municipal, ou então próprio fabricante que indique que tem que ser feito alguns testes, quando seja da instalação, então periodicamente, isso, embora não esteja escrito na RDC, são obrigatórios também. Então, vai além do que está escrito na própria RDC. Então, qualquer norma, qualquer indicação de um fabricante, ou enfim, de algum organismo, claro, conceituado, respeitado, que tenha credibilidade, então deve ser seguido. Complementando com a RDC 330, a Instrução Normativa 90 fala especificamente da radiologia convencional, e aqui inclui digital e analógico. Ela fala dos testes de aceitação, controle de qualidade, os testes de constância, fala então nas periodicidades, ou seja, o período que tem que ser feito esse teste, geralmente 1 ano, tolerâncias, né, o que é considerado, o que é aceito como erro, e os níveis de restrição, quando deve ser desligado ou encerrado o serviço, enquanto o equipamento não for consertado, não for ajustado. Tudo isso está no anexo 1 da instrução. Lembrando que também, de novo, né, a constante na RDC e na instrução normativa é falar que o que for dito pelo fabricante, que for indicado pelo fabricante, além de outros organismos, outras instituições de respeito, de credibilidade, que falem sobre testes, enfim, controles também devem ser seguidos, além do que está na própria RDC. Rapidamente, onde a gente usa dosimetria nos equipamentos de raio-x convencional, também se vai valer para fluoroscopia, mamografia, que são valores de dose, então nós temos que medir a dose, isso é dosimetria, né? Exatidão da tensão no tubo, reprodutibilidade do tubo, com erros da ordem de 10%, ou 5% no caso da tensão, tempo de exposição e reprodutibilidade no tempo é 10% também, erros aceitáveis até 20%, ou seja, abaixo de 10 está ok, entre 10 e 20 deve funcionar, porém autorizado e bem justificado em situações de emergência. Quando você ultrapassa o nível de restrição, 20, 10, 30%, você tem que parar de oferecer o serviço, né? Tem que desligar o equipamento e esperar a manutenção corrigir até voltar de novo. Reprodutibilidade de Kerma, né? Kerma é uma grandeza de dosimetria, então está aqui a dosimetria aplicada na prática. Linearidade da taxa, rendimento do tubo, também vou medir aqui micrograys por miliampere segundo, um mínimo de 30 é aceitável, um máximo de 65, e se você extrapolar esses valores até 20 ou até 80, o equipamento pode funcionar sob certas condições. Camada semi-redutora também, que dá a qualidade do feixe, então tem um anexo 3 com vários valores para serem comparados. Se você medir ou encontrar uma camada semi-redutora
cujo valor está 20% menor que o que descrito no anexo 3, também tem que encerrar as atividades enquanto o equipamento não for consertado. Se for acima do anexo 3, né, dos valores, um pouco acima, né, muito também não é recomendável, mas se for um pouco acima, 10, 20, 30%, não há problema. Ainda, além dos testes de ampola, cabeçote, no caso da intervencionista, que é a Instrução Normativa 91, você tem que encontrar a máxima taxa de Kerman no ar, que aí é por minuto, que o equipamento fica ligado, um pouco diferente do outro cálculo do equipamento. O indicador do produto Kerma área, que é chamado PQA, produto Kerma área, e do Kerma no ponto de referência, tem que ser menor que 20%, entre o que é indicado pelo equipamento e o que você vai medir. E valor de taxa de Kerma no ar, por modo baixo e normal, e alto, né? Alto, tudo isso se tiver esses indicadores, se tiver como medir, etc. A relação entre o baixo e o normal não deve ser maior do que 2 vezes, né? Então, o normal tem que ser 2 vezes, no máximo, o baixo. Camada semiredutora também tem um anexo específico, são vários valores, né? Não fica bom aqui na tabela. E no caso aqui, não, o limite não é 20%, o limite é 10%. É um exame que dá muita dose no paciente. Complementando na mamografia, que é a Instrução Normativa 92 também, além de todas aquelas testes, aquelas verificações de se há funcionamento correto da tensão, da corrente, fuga de cabeçote, etc., você ainda tem que fazer a reprodutibilidade do controle automático de exposição, que tem que estar em torno de 15% do valor médio, ou conforme especificado pelo fabricante, compensação para diferentes espessuras, né? Diferença também menor que 15%. O primeiro é simplesmente você vai fazer exames iguais e você espera que ele sempre dê a mesma quantidade de radiação. No segundo, que é a compensação, você vai fazer exames com uma espessura, no caso um fantoma, imitando uma espessura menor de mama, outros testes com uma espessura maior, e você espera que o resultado, a qualidade da imagem seja a mesma, ou seja, ele compensa a espessura da mama, deixando passar mais ou menos radiação. E é claro que isso também não é perfeito, então é aceito um erro de 15%. No rendimento do tubo, o processo é o mesmo, a questão é só como avaliar. Então, ele expõe que tem que ser medido a 28 kV e você tem que encontrar, de acordo com o alvo da ampola mamográfica, pode ser molibdênio, pode ser tungstênio, pode ser rod, de acordo com o filtro, você espera um rendimento, né? Então, a tabela está aqui, em vez de ser colocado no anexo, enfim, foi colocado aqui. E a camada semi-redutora também, você tem um cálculo a ser feito, então, por exemplo, se você usar 28 kV quando fizer o teste, 28 dividido por 100, 0,28 mais 0,03 dá 0,31, então 31 até 0,28 mais 12, que daria 40, então de 0,31 a 0,40 é o esperado, ou de 0,31 a 0,50, por exemplo, se for rod com rod, e assim por diante. Então, você faz essa pequena conta aqui para encontrar o valor esperado da camada semiredutora, que tem, então, limites. Se tiver dentro desse limite, ok, você continua funcionando. Se tiver abaixo desse valor, né, que daria aqui o tipo descontando o 0,3, você dá abaixo do teste aqui, o 0,28, então é sinal de que tem problema, você não pode operar o mamógrafo. Como executar os testes? Esse é um grande problema, tá? Por quê? Dizer que você tem que ter uma tensão medida diferente do que você pediu, então você foi lá no console do seu equipamento, na mesa de comando, colocou lá 80 kV, é aceito que você meça 75, 82 até 10%. Então, 80 a 10% é 8. Então, de 72 até 82 está ok. Mas como é que eu meço isso? Basta uma medida? Qual é o MA? Qual é o MS? Qual é o tempo? Enfim, isso é um grande problema. Nós tínhamos até o surgimento da RDC 330 2019, ou seja, 2 anos atrás, nós tínhamos uma resolução 1016, lá de abril de 2006, que dizia
como deveriam ser feitos os testes, tá? Então, por exemplo, um teste de tensão, você deveria fazer 4 exposições para tirar a média, 4 exposições iguais. Você deveria escolher de preferência 3 a 4 tensões diferentes, que você poderia então fazer com que o equipamento funcionasse ou medisse só num valor que você conhecesse, que tivesse ok. Então, vou fazer com 80 que bate. Toda vez que eu peço 80, ele me dá 77. Pronto, então bate. Ah, mas e se eu pedir 90? Ah, se pedir 90, ele te dá 100. Se pedir 100, ele dá 120. Se você pedir 50, ele dá 40. Então, isso é mais do que os 10%. Então, eu poderia facilmente dizer que o equipamento está bom, mas ele não está. Então, aqui dizia como deveria ser feito todos os testes, mas foi revogado. Então, não temos mais parâmetros. Porém, como havia essa resolução, isso, digamos assim, obrigava que você seguisse essa resolução. No caso, esse manual, na verdade, era um manual de segurança e desempenho dos equipamentos, você deveria seguir. Foi revogado, mas nada impede que você continue utilizando, né, ou use uma outra metodologia, desde que você descreva no teste e fique claro lá no seu programa de garantia da qualidade, né, como são feitos os testes. Lembrando que quando a gente fala em linearidade, significa que se você tem 1 mAs, ou 1 segundo, ou 1 miliampere, que seja, você tem uma quantidade, por exemplo, de radiação produzida, 10. Se você dobrar esse tempo, esse mA, você tem o dobro da quantidade de radiação. Se você triplicar, você tem o triplo. Então, isso é linearidade. A constância, eu peço 1 e sempre tenho 1, né? Rendimento, no caso que a cada 1 mAs eu tenho 3 micrograys, ou a cada 1 mAs eu tenho 5 micrograys. Isso é o rendimento. Por quê? Porque, na verdade, o que nos interessa, o que deveria interessar, é a quantidade de radiação. Então, por um exame de tórax de um paciente de 80 quilos, etc., para que a radiação ultrapasse adequadamente o paciente, chegue uma quantidade suficiente para gerar a imagem, eu precisaria de 10 micrograys, por exemplo, no exame. Como eu obtenho 10 micrograys? Bom, nesse caso, se for 1 para 3, seria 3,3 ms. Mas se o outro equipamento, para cada 1 ms, ele só gera 2 micrograys, por causa, enfim, da filtração e outros problemas, até gerador de alta tensão, tudo. Então eu precisaria de 5 miliamperes segundo vezes o 2 grays aqui, daria os 10 micrograys. Então, isso é o rendimento. Desvio. Então, você vai ter um valor médio de 4 medidas, de 5 medidas, você tira a média e você vai dizer que aceita 5%. Taxa é sempre alguma coisa por hora, por minuto, por segundo, né? Normalmente eu quero. Exatidão, 5, 10, 20% do valor esperado ou indicado. Então, se eu peço 90 kV no meu console, na mesa de comando, eu espero que chegue 90 kV lá, medido lá de energia máxima dos fótons. Se eu pedir 0,5 segundos de feixe, eu espero medir o feixe ligado durante 0,5 segundos, ou muito próximo. E reprodutibilidade, então, a constância é que você pede alguma quantidade de radiação ali, faz 3, 4 disparos, ele sempre dá a mesma coisa. A reprodutibilidade é que você vai fazer isso 2, 3 dias diferentes, né? Então você espera que ele reproduza essa quantidade. Também lembrando, por fim, quando a gente fala de precisão e exatidão, o que a gente tem? Então, o que é exato? Exato é acertar no alvo, acertar aqui no meio, ok? Preciso. Preciso é valores que estão muito próximos. Então, eu sempre acerto no mesmo lugar, que não é o caso aqui. Nesse caso, eu sou preciso, porque eu sempre jogo e acerto aqui, nessa região, mas não sou exato porque estou longe do centro. Mas isso aqui, o B, não é um problema. Por quê? Porque se eu sei que eu estou sempre jogando, por exemplo, fosse um jogo de dardos, né? Estou jogando os dardos aqui, bastaria eu botar o alvo aqui ou sei lá, baixar o meu braço tanto, dar um passo para a esquerda, etc, que eu passaria a acertar. Então, se eu sei que todos os meus tiros estão aqui, é fácil de ajustar. Aqui também você poderia ter uma exatidão, porque na média dos valores você acerta
no meio, na média, a média está no meio, mas os valores estão dispersos. Isso não ajuda em nada. Por quê? Porque você pode dar, você quer 70, uma hora ele dá 80. Você pede 70, ele dá 60. A média entre 60 e 80 é 70. Então, na média, eu sou exato. Só que eu não sei nunca qual é o valor que ele vai dar. Vou dar o terceiro disparo. Será que vai ser 80? 75? 65? Qual é o valor? Eu não sei, então não é confiável. E claro que o ideal seria isso, né? Toda vez que você pedir 90, ele te dá 90. Você pedir 10 milissegundos, ele te dá 10 milissegundos, 9,9, 10,1, ou seja, em volta aqui do centro, do que seria exato, tá? Então, tendo precisão, não é tão complicado. O problema de ser preciso e não ser exato é que se você não conhece o equipamento, você vai lá dizendo assim, eu quero 80 kV. E dispara 80 kV, ele não te dá 80 kV. Ele te dá 70, mas você não sabe. Agora, se você sabe, eu quero 80, então coloca 90. 88, 90, 95, e daí ele te dá 70. Se você sabe o erro, você consegue trabalhar com erro. Com a falta de precisão, né? Mesmo que a média acerte lá no meio, você não tem confiança, você nunca sabe qual é o valor que ele vai te dar. Indo agora especificamente para alguns testes, não vou fazer todos, né? Só alguns testes só para mostrar. Por exemplo, valor representativo de dose, né? Dosimetria, medir dose. Então, o que é o objetivo? Garantir que os exames não ultrapassem um nível razoável aí de dose. Periodicidade, teste de aceitação, ou seja, quando você instala o equipamento, a cada 1 ano, ou então qualquer manutenção que ocorra no aparelho. Importante ter um medidor de dose e uma treina, eventualmente, em nível de bolha para garantir paralelismo do equipamento. Então, você vai lá, mede a distância, normalmente distância padrão de 1 metro. Se o fabricante, por exemplo, do medidor dizer que tem que ser uma distância diferente, você faz. Garanta aqui que o cabeçote esteja paralelo aqui à mesa, para não ter problema de um desvio aqui de raiz central, alguma coisa. Coloca lá o medidor, por exemplo, esse medidor aqui, ele mede em milirroentgen, exposição, não é Kerman no ar, então você teria que fazer uma conversão aqui. E a dose de entrada na pele, que é o que é solicitado, né? A dose de entrada na pele seria, então, o Kerman no ar medido, ou exposição convertida, o fator de reto espalhamento, que a gente já vai ver, correção KPT, pressão e temperatura, então quando esse equipamento é calibrado lá no laboratório específico, ele vai dizer, olha, quando eu fiz a calibração, quando eu fiz a medida do equipamento aqui da radiação, eu estava operando, por exemplo, a 20 graus Celsius e pressão atmosférica normal, digamos, ao nível do mar. Se eu for usar esse equipamento a 30, 40 graus de temperatura, a temperatura fazer o sensor, a eletrônica expandir, digamos, funcionar mais rápido, etc. Da mesma maneira, se tiver uma pressão diferente, que o ar que vai, por exemplo, filtrar aqui, né, que o ar funciona como filtro da radiação, vai estar numa pressão um pouco diferente, por exemplo, mais rarefeito, vai filtrar um pouco menos, eu vou receber um pouco menos de radiação. Então, você vai ter variações de funcionamento do teu equipamento, até mesmo aqui das condições aqui do ar, por exemplo. Então, você tem que corrigir. Mas esses valores são valores, assim, um milésimo por grau, alguma coisa assim. Então, na verdade, esse fator, no fundo, é você multiplicar por 1,0001 para corrigir a temperatura e vezes 0,999 para corrigir a pressão. Então, normalmente esses valores acabam muitas vezes se anulando e representam menos de 1% no erro da medida, né? Então, muitas vezes até nem se multiplica, mas deveria, né? Mas, enfim, o equipamento já tem um erro de 5%, 3%, 8%, então essa correção é mínima. O que se corrige, sim, é importante, é o fator de correção que a calibração vai dar. Então, quando é feito a calibração do seu equipamento, então, por exemplo, no caso da radiação, o laboratório tem um equipamento que gera uma radiação conhecida, tem os filtros lá, a camada de segurança, tudo é bem conhecido do equipamento, e ele tem um medidor, então significa que o equipamento vai repetir sempre, a princípio, a mesma quantidade de radiação quando você dá os parâmetros. E aí ele tem um medidor padrão dele, então ele dispara a radiação
mede e diz, olha, o meu equipamento deu 40, certo? Milirrointas. Agora ele bota o teu equipamento que mandou calibrar, dispara de novo e vê, você mediu 38,48. Isso significa o quê? Que essa medida 38 deveria ser 40. Então você tem que multiplicar aí por exemplo, 5%, 1,05. Que daí o 38 vai virar o 40, que é o correto. Então esse fator, sim, isso deve ser sempre multiplicado na medida. Com relação ao BSF, o Backscatter Factor, fator de reto espalhamento, o que que é? A questão é a seguinte, como você quer medir a dose de entrada na pele, então normalmente o que você vai fazer é o seguinte, você vai medir normalmente é sem fantomas, sem obviamente um ser humano ali, então você vai ter a ampola emitindo radiação e vai botar o sensor ali sozinho no ar. Normalmente faz isso. O que que acontece? Esse sensor vai medir um valor. O que acontece é que, na realidade, quando o paciente está ali, o paciente vai receber, vai ter a mesa aqui embaixo, que também vai espalhar a radiação. Então, o teu sensor deveria medir mais do que se ele tivesse sozinho, avulso. Então, esse BSF é uma correção justamente para dizer, como você mede aqui no ar e não tem nada aqui espalhando, você vai medir 1, ou vai medir 10. Se tiver realmente uma pessoa aqui, tiver a mesa, tiver algo espalhando, você não mediria 10, você mediria o que chega mais o que espalha e bate. Então você mediria 11, 12, até 14 em alguns casos, tá? O fator de reto espalhamento pode chegar até 40% do valor medido. Então você tem que corrigir para dizer, olha, eu medi no ar, sem paciente, sem nada, deu tanto, mas se eu tivesse paciente, essa dose seria 20, 30, 40% maior. E que seria então a dose no paciente. Por isso tem que haver essa correção. Então aqui tem alguns valores que a portaria 453 já trazia, e a RDC 330, né? No caso, ela empurrou para as instruções normativas os valores máximos, tá? De dose de entrada na pele. Em miligramas, supondo um paciente entre 60 e 75 quilos, 1,60 m, 1,75 m. São, então, valores máximos, ok? Alguns valores estão próximos, digamos, do que é usado normalmente, que é encontrado aí na literatura internacional, e alguns estão até muito acima dos valores indicados, tá? O que, por um lado, é uma margem de segurança. Alguns estão um pouquinho apertados, aí tem que cuidar para não ultrapassar. Bom, então você deve medir a DEP e comparar com os valores. Claro que ali a gente viu são poucas incidências ou poucos exames, né? 7, 8 exames. O que seria interessante é que também você fizesse para outras incidências que você faz, pode fazer para uma mão, para um pé, crânio, né? Diferentes incidências de crânio e assim por diante. E aí você compara com os dados publicados nacional ou internacionalmente. No caso do Brasil, não existem muitos dados nacionais, tá? E que dados você vai procurar? Então, você vai procurar o que é chamado níveis de referência diagnóstica, ou DRL em inglês, tá? Que começou já em 96 a ser utilizada, a ser implementada a partir da ICRP número 73. O que são esses níveis de referência diagnóstica? Então, é feita uma grande pesquisa, que pode ser, por exemplo, aqui no Brasil, que é um país grande, né? Pode ser feito, por exemplo, por estado. Então, se pega várias cidades, 1, 2 hospital, por exemplo, em cada cidade, e se faz uma pergunta, olha, para um exame de tórax, o que você usa de tensão, de corrente, tempo, e qual a dose medida que dá esse equipamento, tá? Normalmente vai, então, por exemplo, um pesquisador, poderia ser a vigilância sanitária, o IRD, alguém da CENEM vai lá, faz esse questionário e faz as medidas. Ou eventualmente pode também mandar um dosímetro, né? Medir a dose pelo dosímetro e depois fazer a leitura, também é possível. Muito bem, então é feita essa grande pesquisa, então pode ser por estado, região sul do Brasil, e depois você pode juntar essas informações dos vários estados, enfim, e fazer um valor nacional. Por exemplo, na Europa, isso é feito por país e depois se junta numa referência diagnóstica europeia. Tá? Estados Unidos, a mesma coisa. Então, você faz esse levantamento e aí você chega à conclusão seguinte. Bom, alguns hospitais fazem o exame de tórax necessitando, utilizando, enfim, 5
miligrays, é o suficiente para fazer um bom exame. Outros, 10 miligrays, outros 12, alguns 13, 15, 18, 20 miligrays, certo? Muito bem, daí eles fazem aquele levantamento, conseguiram a informação do exame de 50 hospitais, de 100 hospitais, muito bem. Aí o que que eles veem? Puxa, tem gente que faz com 5, tem gente que faz com 6, 7, 8, e alguns poucos fazem com 20. E aí então eles pegam e dizem o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, isso aqui é um referência, um nível de referência diagnóstico. Vamos pegar 75%. Olha, 75% dos meus 100 hospitais ou serviços que responderam à pesquisa, que deixaram fazer a pesquisa, 75, né, o limite de 75 é, digamos, 15 miligrays. Então, até 15 miligrays, desde do 5 lá, que foi o que faz mais baixo, até 15 miligrays, 75% dos hospitais conseguem fazer. E eu tenho 25% que faz com 16, 17, até 20. O que que acontece? Primeiro, eu tenho diferentes equipamentos, processamentos, alguns são CRs, alguns são DRs, equipamentos novos, equipamentos antigos. Então, por isso que não é um valor fixo, um valor, digamos assim, dito correto. Se pode dizer que 75% dos serviços, por vários motivos, né? Equipamento, processamento manual, processamento automático, processamento digital, consegue fazer abaixo de 15. Aí a pergunta é, por que que você faz com 16? Por que que você faz com 18? Por que que você faz com 20? Se a maioria, 75%, consegue fazer abaixo de 15. Então, a ideia da referência diagnóstica é isso. É chamar a atenção de quem está fora da pesquisa ali, fora da linha. Então, você, não, mas eu faço 20 para o meu equipamento antigo. Ah, então, quem sabe troca o equipamento. Ah, eu faço 20 porque eu uso processamento manual. Filme analógico, processamento manual. Quem sabe pode ter uma processadora automática ali que vai ter um melhor controle de temperatura. Disso você consegue, então, fazer um exame mais baixo. Ah, eu faço 18 porque a minha processadora automática nunca funciona, nunca esquenta bem, acho que tem temperatura. Então, se eu coloco mais radiação, eu garanto melhor a imagem, não preciso repetir. Antes eu fazia com KV mais baixo, com menos corrente, e aí era a cada 2, 3 anos eu tinha que repetir. Daí depois que eu aumentei a corrente, aumentei o KV, beleza. Não repito mais, por isso que eu faço lá em cima. Então é um alerta para que os tecnólogos, médicos, enfim, o pessoal do setor investigue, digamos assim, e veja qual é os problemas. E isso não é possível, não é recomendado que o nível de referência diagnóstica seja usado como um objetivo regulatório, ou seja, quem está acima está errado, quem está abaixo está certo, tá? Até porque se tem gente fazendo a 5, 6, 7, digamos, miligrays, como eu dei o exemplo, por que tem gente fazendo a 15, a 14, que é 2, 3 vezes mais do que o mínimo? Então, por isso que não dá para dizer como um limite exatamente. É só uma ideia de que, puxa, 75% está fazendo abaixo. Eu acho que os 25% que estão acima tem como tentar melhorar nesse sentido que é usado, então, os níveis de referência. Então, além daqueles que a RDC fala, indica ali na tabela, você pode fazer os outros exames também, exame de mão, de pé, enfim, outras incidências e comparar com os níveis de referência, por exemplo, europeus. O rendimento do tubo, então, segundo a 1016, o que que a gente faz? Um valor de corrente é suficiente, um tempo, ou valor de MAS, e a princípio ela especifica 80 kV. Fazer 4 vezes tira a média. Então vai lá, colima somente ali no campo de detecção, para não ter radiação espalhada também, não ter problema ali no detector. Faz a medida 80. Ah, professor, mas só de 80 vai dar o rendimento do tubo para 80. Eu posso ter rendimento do tubo diferente para 90, 100? Claro, por causa da filtração, com certeza, 50, 40, etc. Então eu posso fazer mais valores. Como a gente não tem nenhuma regra hoje vigente, né, porque a 1016 foi revogada, eu sigo, então, um palpite, digamos, uma ideia que é, bom, a RDC valeu aí por uns 15 anos, praticamente, e ela dizia que era 80, eu vou fazer 80, mas posso fazer outros valores? Pode. Não só pode, como deveria. Tá? Então, tá aqui. O valor, se for medido em Kerma, desculpa, exposição,
Aí eu tenho que transformar com 876 aqui, 0876 para miligray. Aqui o 0160 tudo aqui é para converter em miliampere minuto. E eu tenho que dividir, porque eu quero justamente qual é o meu rendimento por miliampere por minuto. Então, se eu usei uma corrente maior, usei 100 miliamperes, eu vou medir 100 vezes mais do que se eu fizer 1 miliampere, por exemplo. Então, como isso aqui é uma taxa miliampere minuto, eu tenho que também corrigir aqui os segundos pelo tempo aqui, ok? Aí também, se precisar, o fator de correção, pressão e temperatura. Então, tem que ser feita essa correção. Se eu usei 50 miliamperes, vai dar um valor, 100 miliamperes vai dar o dobro, então tem que dividir pela corrente pelo tempo. Mais tempo ligado, mais radiação, né? Porque esse K medido aqui, na verdade, a média dos 4 valores que eu fiz a exposição, vai te dar o valor total, e eu quero a taxa miliampere minuto. Reprodutibilidade e linearidade da taxa de Kerman tem a ver um pouco com rendimento, né? Posso até fazer junto os dois testes, né? Aproveitar uma parte desse teste de reprodutibilidade e usar como rendimento. Então, o que a RDC 1016 antiga, revogada, já lembrando, dizia, olha, 3 valores de corrente por um tempo, porque eu quero ver justamente como a variação de corrente, produção de elétrons, vai variar na produção de radiação, no Kerman. Um valor de tensão. Posso fazer 2, 3? Posso. Posso fazer o 80 do outro teste? Posso. Repete 4 exposições e tira a média. Tá? Primeiro das exposições e depois vê pelas combinações de valor de tensão, 3 valores de corrente, como é que ficou a reprodutibilidade, como é que ficou a linearidade. Então, também a RE 1016 dizia como fazer os cálculos, né? Que a gente hoje, oficialmente, a gente não tem. Então, primeiro uma taxa, então qual foi a quantidade de radiação que eu produzi para aquele MAS que eu utilizei. Então, de novo, se eu usar 2 MAS vai dar um valor, se eu usar 4 vai dar o dobro, por isso tem que dividir. A linearidade é justamente ver o valor da taxa máxima que eu medi pelo valor mínimo. Então, se eu fiz 3 valores de corrente, eu vou ter 3 valores de taxa que devem estar muito próximos entre si. Então, o que a gente espera é que essa diferença entre máximo e mínimo seja pequena, no caso 10%, até 10%, e pelo valor médio do máximo e do mínimo. Já a reprodutibilidade, então aqui é como se eu tivesse 3 valores, né? Eu meço um valor, 2, 3 e quero ver se a linearidade está funcionando, ou seja, se eu aumentei um tanto aqui de MA, ele aumenta o tanto aqui de Kerman, né? É isso que eu quero ver, essa linearidade. Já a reprodutibilidade, não. Eu quero que sempre repita o mesmo valor de Kerman. Então, toda vez que eu der 5 MAS, eu espero tanto de Kerman. Mas tem erro, é normal. Uma hora você vai medir 10, outra hora 9,5, outra hora 10,2. Então, você pega o valor máximo das 4 medidas para aquele MAS, o valor mínimo e divide pela média entre máximo e mínimo. Então, na verdade, você vai ter um valor médio, vai ter um valor máximo aqui, um valor mínimo acima, e você vai ver, então, quanto que isso daqui, essa diferença, varia em relação à média. Então, se isso daqui é um ponto numa média de 100, é 1%. Se essa diferença é 2 pontos numa média de 100, então, por exemplo, 98, 102, aí já é um valor 2, 3, 4%. Que essa é a questão. Linearidade e reprodutibilidade. Já o controle automático de exposição, então, não é muito comum no Brasil, tá? No Brasil não é muito comum o CAI, né? O controle automático de exposição para equipamentos de raio-x convencional. O pessoal gosta mais de fazer no olho mesmo, né? Ou na memória ali de tensão e corrente. Já na Europa isso é muito comum. Tá? Basicamente, na Europa, Estados Unidos, só se usa controle automático de exposição. Coloca o paciente, escolhe a tensão, aperta o botão e o resto do equipamento faz. Já na mamografia, não. Na mamografia é muito comum você ter esse controle automático funcionando direto, né? Aliás, praticamente ninguém faz. Você tem o semiautomático automático. O semiautomático, ele controla, digamos, a corrente, o tempo no mamógrafo para fazer o exame.
O totalmente automático, ele, de acordo às vezes com a espessura da mama, ele já te dá a tensão. Então, ele te dá a tensão e corrente, tudo automaticamente. O equipamento mamográfico semiautomático, ele só vai ficar controlando corrente e tempo. Então, tem que verificar se ele está funcionando corretamente, reprodutibilidade, compensação, os mesmos períodos de teste, né? Periodicidade, quando instala, quando faz o aceite, anualmente, após manutenção. Você pode usar o chassi com filme, se for um método analógico, então o cassete, se for CRDR, se for no sistema digital. Blocos de acrílico, ou PMMA, como se chama, densitômetro, se for filme, e os próprios softwares, se for CRDR. Então, no caso aqui, para mamografia, você então coloca, por exemplo, pode ser aqui 3 lâminas de 1 centímetro de altura de acrílico, faz 4 exposições no filme ou digital e depois vê se a densidade óptica é a mesma, né? Nas 4 exposições. Então, o que se espera, né? Que ele mantenha sempre a mesma quantidade de radiação, já que o fantoma, enfim, o teste é o mesmo. Depois você pode pegar, tirar uma, fazer o exame, tirar 2, tirar 3, se você estiver usando 4, ou ao contrário, às vezes coloca uma, depois 2, 3, 4, tanto faz, né? Você tirar ou colocar. E aí o que você espera? Que alterando a espessura, a densidade óptica, ou seja, o nível, o brilho de cinza da imagem se mantenha o mesmo, independente da espessura. Aqui está um densitômetro por um método de filme, método analógico. Então, lá olhando a 1016, também não vai dizer selecionar o modo automático, que o modo automático significa controle automático de posição, posicionar os blocos no campo de radiação, centralizar o raio central, fazer 4 exposições com conjunto fixo, 1, 2, 3 blocos, você escolhe, porque é reprodutibilidade, medir com densitômetro ou software, verificar a densidade e você quer ver se funciona. Aí você calcula o coeficiente de variação. Então, é o desvio padrão das medidas, tem um cálculo simples de desvio padrão, pela densidade óptica média. De novo, variação por média. E esse índice tem que ser menor que 10, ou seja, ele tem que estar sempre repetindo a quantidade de radiação. Para compensação, 3 valores de tensão, modo automático, posicionar, por exemplo, aqui ele diz, posiciona um bloco de 2 centímetros, faz depois o de 4, depois o de 6, e aí você compara as 3 imagens e espera que elas sejam iguais. Aqui no caso ele aceita o seguinte, você pega a densidade máxima que você mediu, menos a mínima das 3, pode ser 4, né? Você pode usar 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de acrílico, enfim, 2, 4, 6, 8, aí como você quiser, você pega o máximo e o mínimo, essa diferença não pode ser menor do que 20%, ok? O indicador de dose, então, quando você tiver um indicador de dose no equipamento, né, também é comum, por exemplo, em serviços europeus, né, de grandes países, Estados Unidos, você ter o medidor de dose área, dose vezes área, produto área vezes dose, e você verifica então se aquilo é confiável. De novo, na instalação, anual, depois de manutenção. Então, medidor de dose, pode ser um medidor aquele que você usou para o Kerma, ou um próprio DAP, para a gente comparar DAP com DAP. Mas se não der DAP com DAP, você compara o Kerma com o DAP. Tá? Treina nível de bolo, para ver se está tudo certo. Então, esse aqui é o DAP, que normalmente é colocado aqui na caixa de colimação para medir a dose de saída, né? O que está saindo de radiação. Então, você pode pegar um medidor desse, colocar aqui embaixo e medir, ou até colar, digamos assim, né? Encostar aqui, deixar os dois juntos para não ter problema de radiação espalhar. E aí você vai comparar o seu medidor com o medidor do equipamento, medidor do cliente, né? Do serviço. Então, pessoal, era isso por hoje, né? Claro que existem muito mais testes, né, a serem feitos, né? Alguns, lógico, são mecânicos, digamos assim, ou elétricos, não tem a ver exatamente com a dosimetria, mas que estão previstos na instrução normativa. Aqui a gente apresentou alguns, tem mais outros, é claro, que também falam um pouco que tem a ver com dosimetria, por exemplo, a tomografia computadorizada, alguma coisa a mais para fluoroscopia, própria mamografia, mas a gente deixa isso para uma leitura aí da própria instrução normativa, né?
e eventualmente uma outra aula específica sobre teste de odonto, né, que a gente não falou, mas dá para mais ou menos vocês entenderem o que tem que ser feito quando se utilizar então os equipamentos de medida da radiação. Ok, pessoal? Obrigado então pela atenção aí, a gente se encontra numa próxima aula. Até mais.